Olá, professor. Olá, professora. Professor Edivaldo aqui na área. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a prova prática. Finalmente chegou e você conseguiu aí passar para a última fase do concurso aqui da Prefeitura de São Paulo. Concurso extremamente difícil. Tivemos aí alguns problemas no transcorrer do percurso, mas faz parte. O importante é que você chegou aqui na última fase. E eu estou aqui para ajudar vocês a conseguir desenvolver aí da melhor forma esse trabalho e conseguir aí a sua vaga tão almejada. Então é isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui para ajudar você nesse processo. Lembrando uma coisa muito importante: você não pode copiar plano de outras pessoas. Como assim, professor? Eu explico. Porque, na realidade, tem que ser inédito. A banca, os representantes, né, as pessoas que irão fazer a correção, eles têm meios aí para descobrir se você copiou plano de alguma outra pessoa. Então, não faça isso. Você está na reta final e qualquer deslize agora você pode perder a sua vaga aí de bobeira. Beleza? Esse é o primeiro ponto importantíssimo aí para você. Segunda coisa importante, como a gente vai ter a gravação, 12 minutos, eu vou contar uma experiência que eu tive há alguns anos atrás, né, há muitos anos, né? Eu estou 30 anos de magistério aí, passando bastão aí para vocês. Então, eu fui, né, chamado, mandei o currículo para um colégio renomado aqui de São Paulo, e cheguei, né? A pessoa me ligou, marcou a entrevista, eu fui e tal. Aí, no meio da conversa, o coordenador levantou e falou: olha, agora você me acompanha e você vai dar uma aula prática para a gente. Imagine você. Ah, meu Deus. Mas aí o que eu fiz? Segurei firme, respirei fundo, pedi para ir ao banheiro, que você não pode fazer lá, tá? Mas aí, como a gente estava no fluxo ali, eu pedi para ir ao banheiro e tal. E lá eu fiz uma técnica muito importante que você precisa fazer, porque você vai falar em público, você vai gravar, é como se você estivesse falando em público. Aí eu vou te dar umas dicas aqui, o que eu fiz lá. Era só para eu, né, ele pediu para dar uma aula e tal, então o que eu fiz? A primeira coisa que você precisa fazer é desenvolver uma técnica que existe para você soltar isso aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui com você. Ó, isso aqui é importante. Você vai se soltando. E, ao mesmo tempo, você vai relaxando, né? Pode vir aqui para o nariz, ó. Ó. Tudo isso aqui você... Por quê? Você precisa falar e falar bem para desenvolver a sua dicção, tá? Aí você vem fazer uma outra... Isso você pode... Como vocês vão ter um tempo lá, e, consequentemente, né, antes de entrar para você gravar, você vai ter esse tempo, e tem banheiro, né, normalmente aí nos prédios, então você vai fazer aí, desenvolver a técnica. Ó. Então, isso aqui você vai soltando, ó. Quando você faz isso, esse exercício, passando a língua aqui, ó, você observa que começa a deslocar, você sente um barulho, porque você precisa estar com a parte aqui, olha, essa área aqui, né? Você precisa estar relaxado. Isso é extremamente importante para você ter uma boa dicção. Em casa, antes de você sair, você vai ao chuveiro, quando você estiver tomando banho, lá já, né, relaxando, você vai fazer gargarejo com água morna, também vai soltando. Você põe água e faz gargarejo lá, não precisa pôr sal, nada, é água do chuveiro.
Tudo isso vai ajudando você a relaxar essa parte, beleza? E, consequentemente, você vai ter êxito aí na hora da gravação. Professor, e aí, como é que eu faço para me dar bem? Você vai treinar a gravação, vai treinar. E como é que eu faço isso? Primeira coisa importante é você pode usar o seu celular, não tem problema nenhum para você gravar, porque você vai ter 12 minutos, né? Você tem lá os 18 para poder preparar a sala e tudo mais, que depois eu vou falar sobre isso. Mas agora vamos focar aqui nessa parte que é muito importante. Então, você vai cronometrar o seu tempo. Você vai montar, primeiro você vai montar os planos aí, né, que são vários. Você tem 2 disciplinas, né, 10 planos pelo menos, para você, que eles vão sortear um, né? E aí você vai organizar esses planos. E aí você vai fazer uma aula com cada plano. Então, você vai treinar pelo menos aí 10 aulas. A primeira vai sair horrível, que é normal, é como a gente aqui. Para eu, né, trabalhar com vocês, ter a desenvoltura aqui para falar, eu faço isso já há muitos anos. Então, eu já tenho aí uma técnica, né, que eu utilizo. Então, eu estou passando para você aqui o meu conhecimento para você poder gravar. Primeira coisa importante, não grave com microfone. Por quê? Lá provavelmente não vai ter, ele já tem o som embutido ali. Mas se tiver microfone, não olhe para o microfone. Porque você que não tem aí a desenvoltura, né, a técnica para usar microfone, se você olhar para ele, ele se torna um monstro. Aí você, na hora, não sai. Então, não faça isso. Pega o seu celular, faça a gravação da aula. Muito cuidado, porque você não vai usar a técnica da aula tradicional. Aí você vai usar passo a passo o que eles estão pedindo. Eu vou fazer isso aqui com você. Beleza? É uma outra aula que eu vou trabalhar essas questões aí. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é o plano de aula. E aí você vai treinar utilizando o plano de aula. No início, você vai gastar aí 20, 30 minutos e tal. Aí você vai reduzindo. O que é o reduzir? É você pegar os pontos principais. Aí voltando lá na experiência que eu tive. Aí fui ao banheiro, fiz, né, essa técnica aqui, dei uma relaxada na boca, tudo direitinho. E nas mandíbulas, né? As mandíbulas, elas precisam estar relaxadas para poder soltar, senão não vai. Ok? Aí fui para a sala, então o coordenador levou lá um colega, levou uma menina que trabalhava com ele, né, a secretária dele, e levou um aluno. Provavelmente era um aluno bom lá do colégio e tal, né? E, consequentemente, ele falou, agora, professor, você escolhe uma parte aí, né, da matéria para você explicar para a gente aqui direitinho. Beleza, eu fui lá, passei pelo relaxamento, é importante inicialmente, você respirou fundo, relaxou, né? Seu peito aqui, o pulmão, tá tudo belezinha. E aí fui lá, a primeira coisa que eu fiz foi dividir a lousa em 2 partes. É muito importante para você poder não se perder. Dividi a lousa, peguei um tema, eu lembro direitinho até hoje. Coloquei lá as grandes navegações. Beleza? E as grandes navegações. E fui colocando os pontos. Eu lembrava, né, o início, né, como é que surgiu isso, né, a primeira globalização que nós tivemos, a inter-relação, né, interligação aí dos países, e foi destacando, né, colocando um ponto, colocava o resuminho e tal, e aí explicando direitinho. Depois de uns 10, 15 minutos, ele falou, ah, beleza, professor, tá ótimo. Aí fomos embora e tal. Ele falou, ah, professor, tá, gostei da sua aula e tal, está contratado. Ah, que alívio, né? Então, foi uma coisa maravilhosa. Então, eu fui pego de surpresa. Nesse momento, você precisa relaxar. Aqui não, é uma coisa muito mais tranquila, porque você vai ter tudo direitinho. Eles vão sortear para você lá, né? 48 horas antes da sua apresentação.
vão sortear aí o seu tema direitinho, e aí você já vai saber o tema que você vai desenvolver, tá bom? Então, é isso. Isso aqui são técnicas para você poder começar a desenvolver a ideia do seu plano de aula, para poder fazer a explanação lá para eles. Uma coisa muito importante que você precisa saber, tem as questões que eles colocaram lá, dos aparelhos. Você pode levar o celular, é lógico, mas você precisa desligar o seu celular quando estiver adentrando a sala. Desligar, guardar lá na sacolinha que o fiscal vai, né, fazer o encaminhamento para você. Então, e o relógio analógico, né? O não digital aí, você pode levar se você quiser, para controlar lá o tempo. Mas o importante, se você treinar antes, você precisa trazer, é assim, olha, você vai montar o seu plano, os planos aí direitinho, né? E você vai trazer para a boca, né? Como diz aí o contador de história. Os contadores de história, eles gostam muito dessa questão. Você vai trazer, por isso que não pode fazer cópia. Porque quando você está montando o seu plano, você já está internalizando as ideias, né? Como você irá trabalhar, se for Fundamental 2, né? E médio ou, né, Fundamental 1, Educação Infantil. Você precisa internalizar isso. Internalizar o que você colocou no papel para encaminhar aí para a FGV. Percebeu? Então, são essas técnicas que você vai desenvolver. E você vai dar aula para quem, professor? Para o seu gato, para alguém que mora com você, né? Ou você faz sozinho, se você ficar, né, com vergonha das pessoas e assim por diante. Mas é importante você gravar essa aula inicialmente, para você cronometrar, para você ver o que você está errando. Não vai, porque assim, olha, não vai achar que você vai de primeira vai fazer tudo direitinho. Não faz. Você vai esquecer uma parte, vai esquecer outra. E assim você vai se organizando para enquadrar esse plano de aula e essa apresentação em 12 minutos. Beleza? Nossa, professor, é muito pouco, eu sei, o tempo é reduzido, mas é importante você ter essa postura. E a dicção, professor, treinar a dicção. Por que então que eles querem essa prova prática? Porque nós tivemos já muitos casos, eu já fui diretor de escola, e a gente tinha uma professora que ela não conseguia falar direito, era um problema seríssimo na sala. Como ela não tinha uma boa dicção, porque você é o tempo todo você usa a sua voz, você sabe disso, né? Então, você precisa falar claramente para as pessoas, você precisa falar claramente para a banca, você precisa ter uma dicção adequada. Como é que você faz isso? Treinando. Você precisa treinar para sair adequadamente e de fácil entendimento. Imagine você pega né, pessoal de Fundamental 2 e médio, pega uma turma aí de 35 alunos, se você não tiver uma dicção, né, para eles entenderem o que você está falando, você vai ter complicações. Eu tive muitos colegas aí durante todo esse período que eu passei, que era muito complicado, sempre problemas aí em sala de aula. Eu falava muito baixo, não conseguia se expressar adequadamente. Então, essa aula, eles vão detectar isso aí também. Então, você precisa, não pode falar muito baixinho, você precisa falar adequadamente, também não pode gritar. Você tem que ter uma voz linear, sabe? Para não cair muito. Quando você gravar, você vai observar que faz isso. Olha, quando você pega o áudio, você percebe que esse áudio, se você observar que está caindo muito, você precisa resolver aquela questão aqui. Você percebeu que eu estou falando com você aqui? Normalmente ele está saindo, o meu áudio, ele sai assim linear, né? Homogêneo.
não pode ter quedas bruscas. Significa dizer que você vai falando e daí a pouco você cai, né? Então tem que fazer bonitinho, organizado, como eu estou te orientando aqui. Eu tenho uma experiência aí, né, de muitos anos, né? Já fui locutor, inclusive, né, de FM, né? Cantinho da MPB para você, né, era o nome aí do meu programa, então era bem legal. Estou te falando aqui com todo carinho, passando essas orientações, elas são primordiais para vocês. Eu percebo que já tem muitas aulas por aí no YouTube e tal, e as pessoas estão trabalhando direitinho, né? Muitas aulas bem legais. Só que as pessoas não estão trabalhando essa técnica que eu estou passando aqui para você. Então, precisa de tudo isso para você começar a entender aí o processo da gravação da aula. Isso aí vai fazer uma diferença para você, porque um ponto, é lógico que eles não colocam lá, né? Mas um ponto importante é você treinar a dicção. Falar claro. Como que você irá trabalhar aí com seus alunos? Então, é assim que funciona. Beleza? Tranquilo? Então, é isso. Ah, professor, mas eu não tenho microfone. Não há necessidade. Os aparelhos hoje, eles são muito bons. Ou você pode pegar um foninho, desde que você, né, foninho de ouvido, desde que ele tenha microfone, ele precisa ter 4 pecinhas. Eu vou mostrar um aqui para você, como funciona, e aí você vai entender. Esses aqui, porque tem alguns que não têm microfone, tá? Então, quando você tem você pega olha, você presta atenção aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, olha quantas peças ele tem, certo? Então, esse aqui não é um microfone, não é um fone com microfone, porque ele só tem 2 partes ali. Você só recebe, vou mostrar direitinho aqui para você. Quando tem 2 partes assim só, você só recebe. Esse não é um fone que tem microfone. O que tem microfone são 4 partes. Beleza? Eu vou colocar uma parte aqui do videozinho que eu explico para você como é que você coloca o seu celular aí, né, para gravar direitinho. É até interessante você colocar na horizontal, que vai ser o esquema lá que eles vão fazer, provavelmente, na horizontal. Então, você tem o celular no vertical, que é o que o pessoal utiliza para Instagram, né, Facebook e assim por diante. E você tem o horizontal. Então, você tem dessa forma aqui, ó. Esse formato aqui, ó, esse formato é o formato da gravação para o YouTube. Esse formato aqui é do Instagram. Então, é importante, eu estou te dando umas dicas aqui, para se você for gravar um dia, ó, Instagram é o formato, YouTube, beleza? Então, eu gravo nessa posição, que é a posição do notebook. O notebook já vem nessa posição aqui para você poder gravar. Beleza? Então, essa posição aqui, ó, é a posição do notebook. Ele já vem nessa posição. E é nessa posição aqui que a gente grava para colocar no YouTube também, nas plataformas e assim por diante. Beleza? Então, são algumas técnicas aqui que você vai desenvolver para você sair bem lá na hora da gravação. Tá legal? Então, é isso. Boa sorte. Vamos para cima. Eu vou gravar mais algumas aulas aqui para você, mas eu queria que você entendesse esse processo inicial para você já ir treinando. Você faz o seu plano, treina, grava, veja o que falta, né, você vai perceber que vai faltar um monte de coisa, mas aí não tem problema, você vai ampliando e depois você vai fazendo ali o resumo até chegar a 12 minutos. Que às vezes você pode alongar algum tema ali e tal, não tem problema nenhum.
O importante é você não ultrapassar. Tá bom? Então é isso.